Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Estamos chegando com o Gazeta Entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 1h21 agora. E dando sequência aqui às entrevistas com os candidatos majoritários. Hoje nós vamos conversar com o candidato a senador pelo MDB, Márcio Bittar. Daqui a pouco vai estar aqui conosco durante todo o programa, os 3 blocos, assim como os demais candidatos. E aqui comigo no estúdio, o colega Itan Arruda, editor do site agazeta.net, e a colega Angélica Paiva, repórter de política da TV Gazeta. E vamos sabatinar o candidato aqui, falar de todos os assuntos pertinentes, falar da campanha, falar das propostas, falar da trajetória política, enfim. É uma conversa franca, aberta, inclusive com a participação do telespectador. Você que quer mandar sua pergunta, manda aí no nosso WhatsApp e a gente dá uma filtrada, procura aquelas que atendam a maior expectativa, né? Que seja um assunto mais abrangente, sem ofender, sem agredir, e a gente vai fazendo também com que o telespectador se sinta contemplado, né? Foi assim com todos os que passaram por aqui e os demais que virão ainda. Eu lembro que as nossas redes sociais também transmitem o Gazeta Entrevista, né? No Facebook você pode ir lá na nossa página, tem o Instagram também, no Instagram é @GazetaEntrevista. E no Facebook é Gazeta Entrevista. Adicione, mande sua crítica, sua opinião, faça sua sugestão, enfim, fique à vontade. Antes de convidá-los para cá, deixa eu falar aqui do nosso parceiro da Coopserge, Cooperativa de Trabalhadores do Acre, que oferece oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. A Coopserge acredita nas pessoas, na força do trabalho, na cooperação. A oportunidade de mostrar o seu valor desperta em cada um o desejo de dar o seu melhor. É a dedicação e o esforço de cada cooperado que faz do cooperativismo um instrumento de transformação social. Coopserge, feita por pessoas, para pessoas. Muito bem, de volta e aqui conosco Itan Arruda, Angélica Paiva, sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde ao candidato Márcio Bittar. Candidato, vamos lá, vamos começar fazendo uma retrospectiva da sua trajetória política e dos fatos atuais, né? Tentar ligar uma coisa à outra. O senhor, há alguns anos atrás, já começou a ter problemas lá no PSDB, que foi o seu antigo partido e tal, acabou saindo. Já na pré-campanha, aqueles episódios de vazamento de áudios e situações tensas no âmbito da oposição, quando é agora já na campanha, outras notícias um pouco desfavoráveis, por exemplo, prefeitos do PMDB declarando apoio ao candidato do PT, Ney Amorim. Então, dentro desse retrospecto, o que a gente vê são percalços na sua trajetória. A que o senhor atribui tudo isso? Primeiro, cumprimentar as pessoas, né, que nos prestigiam com a sua audiência, que Deus nos acompanhe a todos, abençoe essa campanha e que ela seja mais do que nunca, depois de tudo que aconteceu no país e que ainda continua sendo apurado, que ela seja mais do que nunca o que ela sempre deveria ser, né, que cada um apresente com muita clareza o que é que pensa a respeito dos mais graves problemas do país, do Estado e do país, para que aí o juiz, o nosso eleitor, possa fazer seu julgamento. Olha, eu sou um homem de opinião muito forte, né? Eu faço política há muitos anos e sempre fui um político de opiniões. E eu as externo. E descobri, com muito tempo e com a ajuda da minha mulher, a Márcia, que todo mundo que diz tudo o que pensa, a qualquer hora, passa arrogância. Porque nem todo mundo está disposto a ouvir a sua versão ou a sua verdade toda hora. No mais, são problemas da política mesmo, se você imaginar quantos problemas já passou Flaviano Melo no passado, quantos problemas já passou Jorge Viana no passado e ainda passa. É da vida, sem problema. Agora, Sena Madureira é um terreiro muito seu, né? Até simbólico para a sua campanha. De repente, o prefeito Mazinho Serafim desfilar ao lado de Ney Amorim e Sérgio Petecão, me parece que é um cenário um pouco adverso para você, né, mano? Ele já marcou essa carreata para sexta-feira, né? Sexta-feira. Carreata de apoio ao Ney, que o Petecão vai participar. Petecão já disse que vai, não vai faltar. E o candidato do MDB, que é o partido dele, ficou de fora.
Estou sendo traído. Está sendo traído. Mas, olha, Você está sendo traído e não está sabendo. Veja bem. Eu acho assim, ó. A minha oposição ao PT é uma oposição ao modelo. Né? Eu tive uma experiência na esquerda, quando eu fui estudar fora, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fui do Partido Comunista Brasileiro e eu costumo dizer, brincando, mas falando sério, que eu aprendi aquilo que não dá certo, que não deu certo em lugar do mundo. O que dá certo é a livre iniciativa, é o prêmio ao mérito, o reconhecimento de que todos somos diferentes, não há ninguém igual ao outro. Valorizo muito os princípios cristãos, por exemplo, da tolerância, você ter a sua fé, mas respeitar os outros, né? Não perseguir ninguém. Mas aí você respeita e admira a tolerância e se posicionou pró-Bolsonaro, diz que vai apoiar o Bolsonaro. E aí é outra questão que eu acho estranha, porque Bolsonaro tem um candidato ao governo aqui, que é o Coronel Tem até Ulisses. um telespectador que mandou essa pergunta aqui. Por que o senhor não está apoiando o candidato a presidente do seu partido? Mas, Angélica, com todo respeito, aonde há contradição de eu dizer que respeito e tenho como valor a tolerância, eu amo pessoas, amo, de frequentar a minha casa, de conviverem com a minha família, que têm opções sexuais, políticas diferentes da minha. E onde é que está a contradição em eu ser um cristão que prezo pela tolerância, como um dos maiores valores cristãos de todos os tempos, e declarar um voto ao Bolsonaro? Veja, você tem pessoas como o próprio governador, o senador Jorge Viana, o candidato Ney Amorim, que apoiam um presidiário. E eu respeito isso. O cara que está condenado em segunda instância. Por que eu não posso declarar numa rede social que em nome daquilo que penso e daquilo que defendo, quem mais se assemelha ao que eu defendo é o Bolsonaro? Porque o presidiário, no caso, é do partido deles. O Bolsonaro não é do seu partido. Tem outra questão, olha só. Olha, o seu partido tem um candidato. Envolvendo o Ney Amorim, não me a persegue candidatura por isso. do Ney Amorim, os petistas não aceitam que um prefeito do PMDB o apoie, pelo menos alguns, né? E é um apoio. Já no seu partido PMDB, não tem nenhum tipo de censura ou restrição para quem apoia um candidato do PT? Olha, eu vou fazer o quê? Eu sou uma pessoa que... As minhas armas são essas que estão aqui. É a força do meu pensamento, a linha de argumentação. Se existe um prefeito e outras lideranças do nosso campo que apoia alguém que é do lado do PT, vou fazer o quê? Seja feliz, vamos tocar a vida. Eu sempre fui treinado na vida para entender que problema é algo que aparece na sua vida para você solucionar. Você tem um problema, alguém que você imaginava que ia te apoiar, não vai te apoiar, então você tenta resolver, buscando apoio de outras pessoas, né? E vamos em frente. Agora, Márcio, eu não sou presidente do partido, não sou da executiva, não voto, inclusive. O que está posto é a consolidação de uma imagem e de uma conduta, você como uma liderança política, por onde você passa, espatifa o ninho da pata, né? Não corresponde à verdade. Uma das maiores alianças feitas no Acre foi a aliança que eu construí em 2010, por exemplo. Agora, a aliança que circunda, que dá base de apoio ao meu candidato Gladson Cameli, formada por 11 partidos, teve, na minha participação, um dos grandes construtores dessa aliança. Basta você reparar que PTB, por exemplo, que é um dos grandes partidos e que está com uma grande mulher chamada Charlene Lima, e a Vânia Pinheiro, que é minha amiga, minha comadre, fui eu que arrumei o PTB que estava do lado do governo, para nos fortalecer. Você pegar o Solidariedade, que não estava do lado do governo, mas que estava um pouco pequeno, perto do que já foi, né, o Solidariedade. Não, o Solidariedade estava sim, por último, do lado do governo. Hoje tem uma grande candidata, uma grande mulher, que é a Wanda Milani, um partido que tem uma chapa, ambos, aliás, construíram uma chapa de estadual com o meu apoio, com a minha ajuda. O PPS, esse sim, que sempre esteve do nosso lado, mas estava um pouco frágil, né? E hoje tem outro, aliás, são 3 grandes mulheres. A Rosana Nascimento, que é a presidente da CUT, né, do Sindicato dos Professores, hoje é uma candidata a deputada federal da nossa aliança, dirigindo o PPS. Então, são 3 partidos de um total de 4 que eu ajudei a trazer para montar uma aliança, a chapa de federal. Todo mundo entende que a nossa chapa é a mais forte de todos os tempos que nós montamos. É a mais forte agora, de todas as chapas, e a nossa mais forte de todos os tempos. E contou com a minha participação. Quem sempre defendeu que fosse apenas uma chapa de federal, fui eu.
Aquelas e ela críticas aconteceu. que você fez ao candidato da coligação de vocês, o Gladson Cameli, que vazou e que o Rogério também lembrou no início, né? Então, como é que fica isso? Como é que fica esse ninho de vocês assim? Porque o que com ficou posto ali, né? Angélica, assim, é que Márcio Bittar não enxerga no Gladson Cameli a liderança forte que o represente como governo. Né? Mas veja, quem idolatra os outros são os comunistas. Para os comunistas... Mas é uma questão de não idolatrar, né? Não, é sim. É sim. Nenhum de nós aqui é perfeito. Quem é que não tem erro aqui? Você não vai encontrar um candidato que seja você. Você vai encontrar um candidato que seja parecido, que tenha pontos que converjam mais com o que você pensa. Quando eu declaro que o meu voto pessoal é do Bolsonaro, eu não estou idolatrando o Bolsonaro. Eu não estou desconhecendo falhas e erros, não. Agora, quem idolatra personagem é a esquerda. Idolatrou Lenin, idolatrou Che Guevara, que matou pessoas e admitiu isso. Tem uma certa semelhança entre Bolsonaro e Stalin, né? Então eu acho que você não fugiu muito daquela sua origem. Essa é a sua tentativa, Márcio. Stalin, Che Guevara, Hitler, esses sim estão semelhantes. Nossa, mistura Hitler com Che Guevara. Mas a diferença, peraí, a diferença, senão Angélica, a gente vai ficar perdido nesse debate comunista. Não dá para ir com essa para casa. A diferença fundamental entre o nazismo, o fascismo e o comunismo é que o comunismo nasceu com uma visão internacionalista de revolução mundial. E o nazismo e o fascismo... Nós tem que tomar cuidado, e o nazismo vai pedir direito de resposta. Que vai isso tomar é uma questão programa, histórica. Né? É o que eu digo. É uma questão histórica. E o nazismo e o fascismo nasceram com uma visão nacionalista. É polêmico agora, por natureza. Não, agora, ambos fizeram, ao dominar o Estado, as mesmas práticas. É só ler e estudar. Então, a sua tentativa de polarizar com Jorge Viana, por quê? Você considera ele seu maior oponente? Mas não é uma questão estratégica. Qual é o candidato ao Senado que disputa as eleições que representa um conjunto de ideias com as quais eu tenho divergência? Jorge. Eu vou abrir uma discussão polêmica com o senador Petecão, que é meu aliado. Evidentemente que temos pensamentos diferentes sobre uma série de coisas. Mas não é ele o oponente de ideias. O meu oponente de ideias é o Jorge. Ele representa os 20 anos do governo da Frente Popular mais do que ninguém. Se eu estou nesse campo é porque eu não concordo e acho que os 20 anos que estão terminando agora provam que eu, de certa forma, estava com razão. Não ia dar certo a florestania, que eu já dizia isso lá na época e não deu, como não ia dar certo o Estado empresário, porque o Estado não tem vocação para ser empresário e fracassou. Hoje nós temos a maior crise da história do Acre, o Estado mais pobre e mais violento, muito acima da média nacional. Então, ele é naturalmente o meu opositor. Então, não se trata de estratégia, essas pesquisas, nem questão pessoal. Essa oscilação do desempenho dos candidatos, como é que você avalia? Normal. Eu sou alguém que na campanha, eu sempre fui agitado, né? Mas na campanha eu tenho muita tranquilidade. Porque eu faço aquilo que eu imagino que seja correto, né? As pesquisas oscilam muito. Eu estou satisfeito com elas. Imagina, eu estou sem mandato. Eu enfrento uma eleição contra quem tem mandato. Presidente da Assembleia, o irmão do governador, que é senador, meu próprio colega de chapa, que é o Petecão, tem mandato. É mais difícil você sobreviver 4 anos sem uma estrutura de mandato. Eu sobrevivo. E chego na campanha com 1/3 de intenção de votos, lembrando que são 2 votos, então dá 200%. Para mim, eu estou muito honrado com isso. Aliás, Márcio, dizem que você só chega no Acre mesmo em época de campanha. Vamos encerrar esse bloco. Na próxima, você responde. No próximo bloco, você responde essa pergunta da Angélica. É só um instante, continue com a gente. Até já.